Corinthians fechando com o Caio César, Angel pode ir para o Internacional e o Corinthians contratando o lateral Miranda. Essas são as notícias que eu vou trazer agora com o Fala Fonte de André Hernan. Vai trazer todas as informações e vamos escutar com ele e depois eu dou minha opinião. Então se gostar desse vídeo, se inscreve no canal. Notícia todo dia do Timão, 2 vídeos por dia aqui no mínimo. Então, quer saber de tudo do Corinthians, se inscreve no canal e deixa o like. Vamos escutar as principais notícias trazidas por André Hernan. Era a previsão da chegada do voo dele. Teve uma galera que foi lá recepcionar, né, aquela coisa de entrevista e tal, principalmente as mídias segmentadas de Corinthians, que são muitas e são muitos ótimos canais e tudo mais, profissionais. Eu vi lá do Identidade Corintiana que eles foram lá receber o Milans e ele falou um pouco lá. É um jogador jovem, né, um jogador que, assim, eu me arrisco a dizer que é uma grande aposta do Corinthians para ser o reserva do Mateuzinho, né? Para ser uma opção ao Mateuzinho. Perguntar aqui no chat também para vocês dois, essa eu acho que vocês estão mais em cima, se o Cauã Diniz vem pro Corinthians, mas já vai responder. Vamos falar da exclusiva que demos ontem à noite, informação exclusiva do Fala Fonte. O Corinthians chegou a um acordo para contratar o atacante Caio César, ponta direita do Al Hilal de 21 anos, empréstimo de uma temporada com opção de compra. O André... Excelente jogador, excelente. Fernando, vamos dar mais detalhes sobre isso e explicar um pouquinho sobre essa transferência? Até porque foi uma... Aí, ó, temos os reforços do Corinthians para a temporada. Um lateral direito, que era a prioridade. Ainda tem a questão de um lateral esquerdo que o Corinthians procura. Contratou um zagueiro, um meio-campista e um atacante. E só para dar um spoiler de uma informação que eu quero dar também aqui, que eu quero passar para vocês, o Inter tem conversas com o Andileri, tá? Opa! Isso é informação. Só para falar de busca pelo lateral esquerdo do Corinthians, o Inter tem conversas. Ontem eu apurei isso e me garantiram que não está nem encaminhado, nem próximo de fechar, mas há uma conversa em curso do Internacional com o Fabrício Andileri. Tá, campeão pelo Corinthians. Meu Deus do céu. Paulista, Copa do Brasil e tal. Muita gente associa ao... O Corinthians não pode perder Angel. Angel é um bom jogador e o Corinthians não pode perder. Tem que ter dois, Bidu e Angel. O Corinthians não pode vacilar, deixar ele pro Inter, não. Fabinho Soldado, e de fato o Fabinho Soldado conhece o Andileri. Só que essas conversas, elas aconteceram, tipo, teve um approach inicial do Inter com o Andileri, e aí depois essa conversa ainda não evoluiu. Ainda não evoluiu. Ela ainda não evoluiu. Então, aconteceu um primeiro papo, foi positivo e tal, mas ela ainda não partiu para proposta, números e tal. Ela está agora, assim, tipo, a fonte, abrindo aspas para a fonte. Falamos uma vez, depois não falamos mais. Tá lá. Mas e a renovação do Andileri com o Corinthians? Porque o contrato, ele está sem contrato agora, ele está livre no mercado, na teoria. Teoricamente livre. Tem alguma questão que ainda pode acontecer? Tá andando ou é mais provável que ele saia, pelo que você sente conversando assim? Então, tinha uma conversa muito bem alinhada quando era o Fabinho Soldado, era executivo do Corinthians. E aí depois o Corinthians o que fez? Focou na Copa do Brasil. E aí como a Copa do Brasil se estendeu o calendário até o dia 21, o período entre Natal e Ano Novo ficou assim curto para o Corinthians resolver todas as negociações. Porque o Corinthians travou tudo, assim, no sentido de não vamos conversar com mais ninguém sobre renovação, nem Thales, nem Maicon, nem Romero, nem Andileri, tudo parou porque o Corinthians focou na final da Copa do Brasil. E aí a coisa acabou ficando um pouco arrastada com o Andileri. Acabou ficando um pouco arrastada a conversa. E aí até que deu uma certa travada. Então, assim, hoje não dá para dizer que tá avançado e tal. Tanto que o Corinthians olha e tem recebido muitas ofertas, muitos jogadores estão sendo oferecidos na posição de lateral esquerdo. Posso, não é desmentir uma informação, mas deixa o cara, ele tava entrando bem. Eu fazia um esforço para renovar com ele. Eu fazia muito esforço para renovar. Informar algo aqui, no caso, que o Pochettino foi se falado nas redes sociais sobre um suposto interesse nele, meio-campista argentino que defende Fortaleza. Bom jogador. Mas eu conversei com uma fonte do Corinthians que me garantiu que não está no radar neste momento. Não é um nome avaliado, o Corinthians gosta
mas não vai investir na contratação dele. Então, pode ser que tipo, no final da janela o Corinthians tente, mas não é um jogador que o Corinthians vai tentar agora e vai buscar uma contratação. Associaram muito o nome do Pochettino ao Marcelo Paz. Que vem movimentando. Porque foi ele quem trouxe pro Fortaleza a pedido do Vojvoda na época. Sim. Eu me lembro de ter acompanhado essa apuração e ele chegou grande, chegou com uma expectativa, ele desempenhou muito bem. Sim. É a mesma coisa do Fabinho Soldado com o Andileri. E o Félix Torres, talvez. É aquela coisa, o executivo conhece, então é ele que está fazendo o movimento. E no caso do Corinthians, como você bem informou, obviamente se o Corinthians decidir ir para cima do Pochettino, o Marcelo Paz vai ser um cara que vai chegar muito fácil ali, porque ele conhece o jogador. Mas hoje, assim, de fato, é um nome na lista, é um nome numa lista de reforços, mas não é algo que está em curso. Exatamente. Até a Lúcia Alves comentou assim, Marcelo Paz é com certeza a melhor contratação do Corinthians. O Hernan, já vou passar para o Bruno Andrade perguntar do Lucas Ferreira, um cara que o Corinthians queria, mas não vai avançar. Mas do Caio César, tirar uma dúvida das redes sociais que perguntaram muito no seu Twitter, no meu X, se esse empréstimo do Caio César ao Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar alguma taxa. Não vai, né? 0. Vamos abrir aspas para a fonte. Eu gosto disso, é importante. Vamos lá. Lembrar que o Corinthians é um ano de empréstimo com opção de compra e o Corinthians vai pagar os salários, né, Hernan? Então, abre aspas. Abre aspas para a fonte. Ele vem de forma gratuita com o Corinthians assumindo o salário e depois, ao final do empréstimo, a opção de compra, fecha aspas. Fonte do Corinthians cravando que o empréstimo é gratuito, não vai pagar nada, o Corinthians vai pagar o salário. E olha que coincidência, né? A gente estava falando da história do Marcos Leonardo no São Paulo, o Corinthians consegue, né, um baita negócio. Porque árabe, a gente sabe, vamos falar o português claríssimo aqui, árabe não é trouxa. Sim. Árabe tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Então não iria simplesmente, beleza, só porque é o Corinthians, ou só porque o Caio César é bonito e tal, vamos emprestar. Não, existe todo um planejamento. Sim. A opção de compra está lá. O Corinthians conseguiu esse empréstimo gratuito, o que é uma vitória. Mas obviamente que não dá para comparar a operação que se fazia do São Paulo com o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo não está num outro... Galera, dando minha opinião, um excelente jogador, o Caio César. Tá certo que a gente não acompanha muito porque ele tá no Al Hilal, né? Mas é um jogador jovem, que o Corinthians, como o André Hernan falou, o Corinthians vai vir sem custos nesse primeiro ano, né? Uma opção de compra, não é aquela obrigação de compra, é uma opção. Então se ele jogar muito, igual o Thales Magno, não jogou nada, o Corinthians não quer mais nenhum empréstimo e devolveu. Então o Corinthians conseguiu o Marcelo Paz, excelente negociação, que o Corinthians vai pagar só o salário, alto salário, beleza, ele vai estar vindo do Al Hilal, beleza, mas sem custo por enquanto, vamos ver se ele vai se destacar. Então é isso, o Marcelo Paz tá bom, o lateral, fugiu o nome dele agora, o Milans, o excelente jogador, 2 lateral, o Corinthians vai ter, que não tava com o Mateuzinho e o que não fazia nada, agora vai ter Mateuzinho e ele, que é jovem também, tava no Penharol, jogava muito no Penharol. Então o Corinthians está se reforçando bem. Eu manteria o Anriel. O Corinthians precisa de Bidu e Anriel, porque ele já está acostumado. Só se for um lateral muito bom. E no mercado eu não vejo um lateral tão bom e barato. Então ele já está lá, renova com o cara e deixa. Então o Corinthians está se reforçando muito bem. Agora, falta só algumas carências, tá certo? O Corinthians, um reserva para o Garro ou um jogador parecido com o Garro, mas o Corinthians está se reforçando bem. E como o Marcelo Paz, jogadores em fim de contrato ou empréstimo, o cara está começando a fazer um bom trabalho, está incorporando esse elenco. E eu acho que vai dar bom esse ano. O Corinthians vai demonstrar aquele futebol. Pode ser que não ganhe nada. Vamos pensar um negativo. Pode ser que não ganhe nada. Mas está se esforçando para isso. E eu acho que a gente vai vir forte. E eu acho que a gente ganha, belisca alguma coisa. E não vamos passar vergonha na Libertadores. Então, obrigado por tudo. Valeu. E fica.